Amém? Graça e paz, você que está em casa. Que pena que você não pôde vir, porque a atmosfera aqui é maravilhosa. Não perca os cultos de quinta-feira, são bênção nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis 19. Olha só, alguns meses, na verdade, atrás, nós tivemos uma reunião do MDA na casa da Carminha e do Reinaldo. E o pastor estava falando de Abraão, estava falando de Sodoma e Gomorra. E na hora que eu abri minha Bíblia, gente, eu não tinha a página. E o pastor falou: "Não, Leila, você nunca vai pregar sobre isso, né? Porque eu tinha perdido a página dentro do carro." E foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu gostaria de aproveitar e falar com vocês do MDA. A Carminha falou um pouco no domingo. Vocês entenderam? É bacana, não é? Gente, eu falaria que o nome MDA poderia ser amor, porque é assim que eu me sinto, amada com esse cuidado. É um amor realmente que fez a diferença até para nós escolhermos o tema das mulheres desse ano, amor genuíno. MDA, gente, é essa troca. É muito gostoso. Então, você que ainda não está participando, procure a pastora, o pastor, ou eu, a Carminha, Eveline, Reinaldo, pastor Ezequias, Léo. Procura a gente, não fique de fora não, porque esse projeto é maravilhoso. MDA significa Modelo de Discipulado Apostólico. E esse apostólico é dos apóstolos de Cristo. E é assim que a gente tem aprendido. E isso tem feito muita diferença na minha vida. E eu tenho testemunhos que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas aqui também. E eu gostaria de saber aqui, quem está vivendo isso e que está fazendo diferença na sua vida? Levanta a mão. Gente, é maravilhoso. Então, se você ainda não está participando, procura um de nós, participe. Porque o nome disso deveria ser amor. Porque é maravilhoso, amém? Então, vamos lá. Gênesis 19, a partir do versículo 30. Tem que segurar aqui para não voar. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou ao seu nome Ben-Ami.
Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra dele, que o Senhor me use, que o Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio. Amém? Deus Santo e poderoso, glorifique e exalta o teu nome, ó Pai. E te peço em nome de Jesus, nos dê entendimento da tua palavra, que é viva e eficaz. Nos ensina, Senhor, a caminhar nos teus caminhos. Coloca, Senhor, nos nossos corações a tua vontade, o teu querer. Que nós possamos viver segundo as obras que o Senhor tem para cada um de nós. Que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que nosso alvo, Senhor, seja o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abençoe-nos, Senhor, com a tua palavra. Abençoe-nos, Senhor, com a revelação vinda do trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema hoje é qual a diferença de uma vida com e sem propósito. Então, essa passagem está nos mostrando claramente, né? Quem tem uma vida sem propósito, que no caso é as filhas de Ló. Só que para que a pessoa caminhe nessa vida sem propósito, existem vários fatores. Então nós vamos começar lá atrás. Ló é sobrinho de Abraão e os dois caminhavam juntos. Abraão é o pai da fé. É um homem que qualquer um de nós gostaríamos de andar do lado dele, porque a vida dele ia fazer diferença na nossa vida. E Ló teve esse privilégio de caminhar com Abraão. Porém, chegou um momento da vida deles que o Senhor estava prosperando tanto Abraão quanto Ló, que as pessoas que cuidavam do gado deles começou a ter atritos, começou a brigar, porque não tinha espaço, era muito gado, era muita coisa. E aí Ló fez uma proposta. Desculpa, gente. Abraão fez uma proposta para Ló. Você escolhe qual o caminho que você quer seguir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele deu a oportunidade de Ló escolher o caminho. E aí, quando Ló olhou aquelas campinas lindas, parecia o jardim do Senhor. Aquilo encheu os olhos dele. E aí ele escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu o lado onde que chamava a atenção, onde que a aparência tomou conta do coração dele. Ele escolheu a cidade dos vales. Ela era próxima de Sodoma. E lá, queridos, era o centro do homossexualismo. Mas ele foi para lá. Foi a escolha dele. Ele escolheu. E Abraão, ele confiava no Senhor, nas promessas de Deus para a vida dele. Ao permitir que Ló escolhesse, primeiro, o lugar, Abraão pôs de lado os seus próprios direitos como cabeça da família, porque ele era o cabeça da família. E isso foi um ato de fé na promessa do Senhor, porque ele não estava preocupado, porque ele sabia que onde ele colocasse a planta dos pés dele, ele ia prosperar, ia fazer diferença, porque ele tinha certeza e convicção de que o Senhor estava com ele, porque ele tinha muita fé. Então, queridos, Ló, ele foi estendendo a barraca dele. Ele começou na cidade dos vales, e ele foi estendendo as barracas até chegar em Sodoma. Ele chegou até Sodoma, estendendo as suas barracas. A ganância fez com que Ló se aproximasse mais das coisas do mundo, ao invés de se aproximar de Deus. Aí vem uma pergunta para nós esta noite. Você tem estendido alguma área da sua vida?
nós podemos estender a nossa área espiritual para mais próximo de Deus, não é verdade? Mas às vezes tem pessoas que estendem outras áreas que não agradam ao Senhor. E infelizmente foi essa área que Ló estendeu. Deus não cabia mais ali. Só que Abraão, ele, um homem temente a Deus, um homem que vivia segundo a vontade de Deus, e que nesse texto quer nos ensinar algo, o que é viver uma vida de propósito, o que eu e você podemos viver de diferente. O que ele fez? Ele não estendeu barraca. A primeira coisa que ele fez foi um altar para o Senhor. Enquanto que Ló esqueceu desse detalhe. Abraão fez um altar para o Senhor, ele continuou adorando ao Senhor, ele continuou pleno na presença do Senhor. Queridos, quando nós estamos num caminho que a gente vê que ele não tem volta, que a gente vê que esse caminho não vai nos aproximar do Senhor, qual que tem que ser a nossa atitude? Parar, recuar. Ló não recuou, ele viu que vivia na cidade de Sodoma, ele não recuou, ele não fez altar para Deus. Mas Abraão viveu segundo o propósito de Deus na vida dele. Então nós temos que ter cuidado primeiro com as nossas escolhas. E depois, queridos, nós temos que ter cuidado com o que nós temos estendido nas nossas vidas. Tem pessoas que estendem um namoro longo, um namoro fora dos propósitos do Senhor. Tem gente que estende um vício, que não consegue largar dele, e não busca a presença de Deus, não coloca a sua fé em prática para largar esse vício. Tem pessoas que estendem coisas que isso afasta ele da presença do Senhor, mas a pessoa não está entendendo por quê. Ela não está vivendo o propósito de Deus. E aqui o Senhor está nos falando como que é diferente uma vida com propósito e uma vida sem propósito. Você sabe o fim dessa história, como que foi lá atrás. Sodoma e Gomorra foi destruída. E Ló foi salvo porque Abraão vivia debaixo do propósito de Deus. E Deus salvou Ló através de Abraão, porque ele pediu. Senhor, se tivesse 5 justos lá, o Senhor pouparia? Sim. E ali ele foi abaixando até chegar em 10. Mas não tinha 10 justos em Sodoma. Só tinha Ló, as 2 filhas e a esposa dele, que nós sabemos o que aconteceu com ela. E essas 2 filhas de Ló, elas tinham, a Bíblia não relata, eram pretendentes. Elas não eram casadas, elas eram solteiras, elas tinham pretendentes. E quando os anjos do Senhor foram visitar Ló e falou com ele que seria destruída aquela cidade, que ele saísse dali imediatamente, o que ele fez? Ele foi atrás desses futuros genros. E olha só, queridos, que interessante. Os genros zombaram dele. Quando você não vive uma vida de propósito, as pessoas zombam de você. As pessoas não vêem diferença na sua vida. As pessoas te acham uma pessoa banal. Quando você não vive o propósito de Deus, ninguém está confiando. Eles eram os futuros genros dele. E o que eles fizeram? Ficaram em Sodoma e Gomorra. E morreram em Sodoma e Gomorra, porque Ló não tinha propósito nenhum, ele tinha se desviado da presença do Senhor, ele não vivia como Abraão, seu tio. E, gente, há quantos anos atrás, o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. E como que Sara, ansiosa para ter esse filho, o filho da promessa, deu um jeitinho nessa história e deu a sua escrava Agar, para que eles tivessem um filho e tiveram Ismael, que não era o filho da promessa. Se fosse eu ou se fosse você, talvez a gente desistia no caminho. Você sabe por quê, queridos? Porque a gente não tem paciência. Eu falo isso de mim mesma, porque às vezes eu atropelei coisas, eu fiz coisas na minha vida que não era necessário, porque eu achei que eu podia dar esse passo. Então Sara fez isso, tentou ajudar,
Mas Abraão, mesmo diante de toda a situação que nós já sabemos que Sara e Agar viveram, ele não desistiu. Ele continuou sendo um homem de fé, um homem com perspectivas. Ele cria que o Senhor ia fazer algo na vida dele, porque o Senhor prometeu que ele ia ser o quê? Pai de multidões. E até então ele tinha um filho com uma escrava. Com a esposa dele ele não tinha, mas ele continuou confiando, diferente de Ló, que não viveu as promessas do Senhor, que não viveu o propósito de Deus na vida dele e não pôde salvar nem os futuros genros, porque eles não criam nele, porque eles não viam nada de diferente nele, porque ele achava que ele era uma pessoa que não tinha algo a mais, porque Abraão tinha algo a mais. Você tem, queridos? Vocês têm algo a mais? Amém? Então, sem buscar o Senhor, essa palavra está bem clara. Sem buscar o Senhor, não tem como você viver o propósito e as promessas de Deus. Sem buscar o Senhor, é impossível você ter uma vida diferente aos olhos do Senhor. Infelizmente, as filhas de Ló ficaram totalmente sem referência. Queridos, você consegue imaginar uma filha arquitetar isso, para poder a linhagem do pai continuar? É uma pessoa totalmente sem Deus, porque naquela época o incesto era pecado. Naquela época não se fazia isso, porque muitas coisas nós vemos na Bíblia que podia antigamente, por exemplo, o homem casar com várias mulheres, mas a filha e o pai não, queridas. Então elas não tinham referência nenhuma. E por causa dessa falta de referência que Ló não proporcionou às suas filhas, e que hoje eu e você temos a oportunidade de oferecer para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso lado, tenha referência. Tenha referência, porque isso faz a diferença, queridos. E por falta de referência, elas tiveram 2 filhos. Um, queridos, moabita, adorava Baal-peor, o deus do sol. Não preciso falar o quanto isso desagradou a Deus, né? E o segundo, amonita, que adorava Maloque. Esse Maloque, eles adoravam ele através de sacrifícios com crianças. Vocês conseguem imaginar jogar criança no fogo para adorar um Deus? Eu imagino como que Deus ficou triste. Eu acabei com Sodoma e Gomorra e olha o que as filhas de Ló estão fazendo. Elas não têm propósito nenhum, elas não mudaram de direção, mesmo eu dando esta oportunidade, porque é isso que o Senhor faz conosco todos os dias, queridos. Ele nos dá a oportunidade de mudança, Ele nos dá a oportunidade de sermos diferentes e melhores, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos exorta, ela nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver como que você tem que caminhar, como que você tem que agir, como que tem que ser sua vida, que referência você tem que passar para as pessoas. Então, queridas, queridos, qual é a diferença da vida com e sem propósito? Está bem claro, não está? Então, quais são os propósitos de Deus? O verdadeiro propósito de Jesus para as nossas vidas é trazer a salvação e nos apontar o caminho para o céu. O restante depende da forma com que você lida com a vida e os problemas que aparecem durante a sua caminhada cristã. Por isso, precisamos saber lidar com o mundo natural e o mundo espiritual.
Eu gostaria que vocês colocassem, por favor, Lucas 13, a partir do versículo 25, por favor. Então, nós temos, queridos, que saber quais que são os propósitos de Deus na nossa vida. E eu creio que um dos propósitos que o Senhor levantou no Ministério Ser Feliz se chama MDA. E como eu falei com vocês, o nome deveria ser amor. Porque, queridos, a gente aprende muito. E às vezes nós sozinhos não conseguimos, nós somos muito falhos, pequenos e pecadores. Então nós temos que aprender a viver segundo o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Lucas 13, 25. Aí você vai até o 28, tá? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Alguém aqui quer ser lançado fora, queridos? Eu creio que não. E para você não ser lançado fora, você tem que viver uma vida de propósito. E para não ser lançado fora, você tem que entender o que Deus quer da sua vida. E para não ser lançado fora, você tem que se dispor a viver as obras do Senhor para a sua vida. E para não ser lançado fora, o Senhor tem que te conhecer. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Você tem que fechar a porta do seu quarto e orar e buscar a presença de Deus. Porque você vir só aqui no culto e ir embora para casa, não te garante nada não, queridos. Você tem que buscar verdadeiramente, sabe por quê? O Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que está aqui dentro. Às vezes você tem uma mágoa guardada no seu coração há anos, que você não consegue liberar, que você não consegue perdoar, e está achando que seu nome está escrito no livro da vida. Queridos, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O seu nome não está lá. Porque é necessário viver as promessas de Deus, é necessário entender a palavra do Senhor, para que você possa ter seu nome escrito no livro da vida, para que você não seja lançado fora. Amém, queridos? Olha só, se você, a porta ela é estreita, né? Então ali nós sabemos, a porta ela é estreita, e é assim que nós temos que caminhar. Às vezes essa porta estreita é incômodo, né? Aí a porta larga, olha que belezura, né? Porque é isso que Satanás faz, ele te mostra um banquete na porta larga dele. A porta estreita é mais difícil. Nossa, eu tenho que abrir mão de tanta coisa, eu tenho que deixar de fazer tanta coisa. Nossa, tudo é pecado, tudo é pecado. Tem pessoas que pensam assim, queridos. Mas quando você entende que a porta estreita é maravilhosa, é a melhor porta que Deus poderia fazer para mim e para você, queridos, a sua vida é transformada. A sua vida é transformada, mudada completamente, porque é na porta estreita que vale a pena, é nela que você tem que entrar. Amém? Se você vive uma vida dentro dos propósitos de Deus, você vai sempre caminhar nessa porta estreita e o seu nome vai estar escrito no livro da vida.
Amém? Vocês podem colocar aí para mim, Gálatas 3, 7, por favor? Ô, gente, eu não estou enxergando direito a Bíblia, não, a letra. E estou de óculos. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vocês estão vendo a diferença, queridos? Andar com Abraão e andar com Ló. Quem sabe se as filhas de Ló tivessem com Abraão, com certeza o fim delas seria outro, né? Seria diferente a história delas. E olha só, queridos, Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando o Senhor chamou ele, quando o Senhor falou que ele seria pai de multidões. Ele tinha 75 anos. E hoje nós dobramos o nosso joelho, oramos ao Senhor: Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso. E a gente acha que com um ano o Senhor já deu tudo para nós. E aí, quando isso não acontece, a gente fala: meu Deus, o Senhor nem liga para mim. Ele nem lembra que eu existo. Queridos, nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que mudar os nossos pensamentos. Então, queridos, se você tem um sonho para se realizar, não se preocupe com a data que o Senhor vai realizar esse sonho, não. O importante é que Ele realize. Não dê uma ajudinha para Deus, porque Ele não precisa de ajuda. Vocês viram quando Sara quis ajudar Deus, dando Agar para Abraão, o que aconteceu? A ajuda foi boa? Não, não foi boa. Então não ajude Deus, Ele faz sozinho. Quando Abraão recebeu a promessa dele, ele tinha 100 anos de idade. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos de idade. Demorou 25 anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão. E mesmo assim ele continuou firme, perseverante. Em momento algum vocês ouviram falar que Abraão entrou numa caverna e desistiu de alguma coisa? Não! Ele não desistiu, porque ele cria. Ele sabia quem era o Deus da vida dele. Vocês sabem quem é o Deus da sua vida? Amém, glória a Deus, porque eu sei quem é o Deus da minha vida. E eu sei que aquilo que eu tenho pedido a Deus, se demorar 10, 20, 30 anos, não importa. E se isso não acontecer, de uma coisa eu tenho certeza: eu vou para lá. Meu nome está escrito no livro da vida. Então, queridos, aí você começa a fazer as contas, né? Eu sou assim, quando eu ouço uma pregação, eu fico fazendo as contas. Meu Deus. Então, ele tinha 75 anos quando começou, né? Com 100 anos ele teve Isaac. E o Senhor prometeu que ele seria pai de multidões. E de 75 a 100 anos, quantos filhos que ele teve? 2. E aí a gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida. Altelina e Celso é pais de multidões. Porque várias pessoas aqui dentro consideram ele como pais, os 2. Não é verdade? Só que olha só, Abraão não teve só esses 2 filhos, não. Quando Sara morreu, Abraão se casou com Quetura. E com Quetura ele teve 6 filhos. Então Abraão teve 8 filhos no total. E aí a gente começa nossas contas. 8 filhos. Então Ismael deu para ele 5 netos. E aí Isaú e Jacó, netos deles, porque a gente lembra muito, né, de Jacó, da história de Jacó, e é muito interessante. E aí a gente fala dos bisnetos também.
Gente, Esaú teve 4 filhos. Jacó teve 12 filhos, fora Diná. E as filhas que não falam na Bíblia. Vocês repararam isso? Que na Bíblia só fala de Diná? Não fala das outras? E a última esposa, quando ele ficou viúvo de Sara, Queturi, ele teve mais 6 filhos. Então imagina, esse homem foi pai de multidões mesmo. Só os filhos de Jacó, vocês lembram a história de Jacó? Que tanto de filho, que teve mais filho, que foi tendo mais filho. Gente, as promessas de Deus se cumprem da forma dele. Não é do jeito que eu quero, do jeito que você quer, do jeito que eu penso, do jeito que você pensa, não. É da forma do Senhor, mas ela só vai se cumprir se você viver uma vida de propósito. Então você que está em casa, que não vem à igreja mais, que acha que está muito bom só assistir, você não se preocupa do seu nome não estar escrito no livro da vida? Você não está nessa atmosfera. O Espírito Santo está aqui. Na hora dos louvores, é uma coisa tão gostosa, né, gente? A gente chora, a gente arrupia. Aqui é a casa do Senhor. Nós temos que vir. Nós temos que ter comunhão. Nós temos que ter união. Então, para nós todos, que a gente possa viver uma vida de propósito. E para você que não vive ainda, comece a pensar, o que vale a pena? Porque Ló tomou a sua decisão. Ele não quis mais viver uma vida de propósito. Ele não fez um altar para o Senhor. Ele não adorou a Deus. E olha os frutos que ele colheu. Então, Abraão recebeu uma promessa, ela demorou, mas ela aconteceu. Então, vale a pena viver uma vida de propósito. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pedisse a Deus para te mostrar o que você tem que fazer para ter uma vida de propósito, para ter uma vida diferente, para sair da mesmice, para não viver de qualquer jeito, porque a sua vida é preciosa demais. Deus deu seu Filho na cruz do Calvário, que derramou todo o sangue do corpo dele por causa da minha e da sua vida. E o que você tem feito com a sua vida? Você tem vivido uma vida de propósito para o Senhor? Você tem feito diferença aonde você coloca a planta dos seus pés? Então ore agora e peça ao Senhor: Senhor, me mostra, me ensina, me guia, para que eu possa ter uma vida de propósito na Tua presença, em nome de Jesus. Deus, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, Deus. Obrigado por nos mostrar cada detalhe, Senhor, que às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos. Obrigado, Senhor, para nos mostrar como é importante viver uma vida de propósito e saber que nada neste mundo é mais importante do que o Senhor. Oh Deus, ensina-nos, ó Pai, a sentir, a buscar, a ter uma vontade, de tudo aquilo que existe em nós, para que nós possamos Te buscar com toda sede, com toda ânsia, Pai, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, uma vida de propósito, nos ensina, Senhor, a caminhar nos Teus caminhos, nos abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos andar e entrar somente na porta estreita, Deus, que nós possamos ter, ó Pai, sabedoria para saber esperar o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus
para que o Senhor tire do lamaçal do pecado todas as vidas, ó Pai, do Ministério Ser Feliz, que estão perdidas, Deus. Ó Senhor, guarda as nossas vidas na palma da Tua mão, ó Pai, e nos ensina cada dia mais a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer, Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus.